Nobres doutores, sejam bem-vindos aqui ao nosso escritório de advocacia, o Rodrigo Correia Advocacia. Meu nome é Rodrigo Correia e eu estou aqui para apresentar a vocês o nosso novo projeto, Direito Talks. Qual é a ideia desse projeto? É conversar, é falar um pouquinho, introduzir determinados temas que estão na comunidade jurídica ou na área legislativa aí, né, justamente para acrescentar o debate e começar a iniciar o debate. Então, hoje no nosso Direito Talks, nós viemos justamente falar um pouquinho sobre o marco civil da internet. Então esse tema ele foi proposto aí, solicitado pela acadêmica Lorna Miranda, do Centro Universitário Acadêmico de Campo Grande, né, lá na unidade 1, onde eu sou professor, e ela perguntou lá, professor, o que é o marco civil da internet? Então, atendendo ao pedido aí da Lorna, nós vamos justamente o quê? Falar, introduzir sobre o tema, tudo bem? Então, o que é o fatídico marco civil da internet, que todo mundo tem reclamado, que muitos especialistas aí estão xingando até? Nada mais é do que um projeto de lei de número 2126 de 2011, proposto por quem? Pelo Poder Executivo. Então, a Presidente da República propôs esse projeto de lei, o qual foi aprovado na Câmara já, e agora, dia 26 de março de 2014, ele foi direcionado ao Senado para fazer as revisões necessárias e, porventura, ser aprovado. Pessoal, mas o que busca o Marco Civil da Internet? Ele busca justamente regular a internet, que desde que ela foi, em 1995, a partir de 95, colocada à disposição do cidadão brasileiro, não houve regulamentação nenhuma. Tanto que até alguns juristas aí da área do direito criminal fazem suas ressalvas quanto aos crimes virtuais, por exemplo. Então, para começar a regulamentar, foi posto aí esse marco civil em votação. Pessoal, mas qual é a composição desse projeto de lei? Ele é composto por 5 capítulos e vamos falar um pouquinho, né, como é que está essa composição. O capítulo 1, por exemplo, ele é do artigo 1º ao 6º e traz o quê? Fundamentos, princípios, objetivos e conceitos ali relativos à internet. No capítulo 2, que é o artigo 7º e o artigo 8º, tratam de direitos e garantias do usuário da internet. O capítulo 3, que vai do 9º ao 18º, do artigo 9º ao 18º, fala do tráfico de dados e da guarda dos registros de acesso à internet. E também da responsabilidade civil, que é uma matéria que nós vamos tratar rapidamente aqui no nosso primeiro Direito Talks. O capítulo 4, então, ele vai do artigo 19 ao 23, fala sobre atos do governo, como que o governo vai atuar ali nos seus sites governamentais, como que vai disponibilizar, em quais plataformas serão disponibilizados. Então, ali fala no capítulo 4 e no capítulo 5 são as disposições gerais do Marco Civil da Internet. Então, vamos lá. Pontos a serem destacados. Então, tem alguns pontos que eu destaquei aqui, que eu considero importantes e que porventura vão ser polêmicos em algum momento. Por exemplo, o artigo 5º. O artigo 5º do nosso Marco Civil, do nosso projeto de lei aqui, comentado, ele traz conceitos, N conceitos ali dispostos na lei. Qual é a crítica? E essa crítica vai vir justamente dos especialistas do ramo da internet e também dos doutrinadores do direito. A crítica é justamente que ele traz conceitos, pessoal. Como assim? Traz conceitos, por exemplo, de internet, traz conceitos de usuário de internet. Ah, mas por que isso é ruim, Rodrigo? É ruim por quê? Porque, como nós sabemos, a internet ela muda, a sociedade muda. Então, se você ingessa determinados conceitos numa lei, esses conceitos daqui a um determinado tempo, eles não vão ser conexos com a realidade. Então, o que acontece? Os doutrinadores eles vão reclamar disso. Quem for escrever sobre essa parte do direito virtual agora, através do Marco Civil, fazer uma explanação, por exemplo, da lei, os conceitos já estão prontos e essa crítica ela vai vir aí dos doutrinadores. Próximo ali, ponto a ser destacado, que não é polêmico, mas é bom ser destacado, são os direitos e garantias do usuário, que hoje são muito poucos, por mais que o direito do consumidor hoje ele trate dessas questões de internet, mas quanto ao tráfico de dados, por exemplo, há uma lacuna, que o Marco Civil, ao meu sentir, vem fechar essa lacuna. Olha só o que diz lá o artigo 7º, inciso 1. A inviolabilidade, que é de direito do usuário, a inviolabilidade e ao sigilo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual. Olha que interessante, pessoal. Então, aquele tráfico de dados referente aos sigilos de comunicações, por exemplo, um e-mail que você envie, por exemplo, uma conversa daquele software ali do app WhatsApp, por exemplo,
uma conversa via Messenger, seja o Messenger do Facebook, ou seja, do Skype, essas conversas são, então, protegidas pelo sigilo. É lógico que esse artigo 7º ele vem justamente privilegiar aí o direito à inviolabilidade de comunicações da Constituição. Mas olha que interessante, a gente coloca agora sim, né, um ponto específico para as comunicações da internet. Tá, mas e daí, Rodrigo? Qual é a diferença? Na verdade, praticamente diferença não tem nenhuma, mas você tem uma lei agora que assegura esse direito. E olha que interessante, né? Essas conversas, elas não poderão ser utilizadas, por exemplo, em processos cíveis. Ah, como assim? Processo cível. Porventura, você quer entrar com uma ação de indenização por perdas e danos no caso de uma traição conjugal. Porque nós sabemos que traição conjugal, né, quando você comete a traição ali quando você é casado, ela justamente causa um ilícito, né, porque um dos deveres do casamento é a fidelidade, e isso pode gerar, aí, dependendo se houver um dano moral, né, um dano material, pode gerar aí, uma indenização por perdas e danos. Então, por exemplo, o advogado ele não vai poder requisitar conversas de WhatsApp, por exemplo, para provar esse dano, né, para provar aí o ato ilícito. Tudo bem? Por quê? Porque é uma área cível. Ah, entendi, Rodrigo. Olha que interessante. E olha que legal, para você ver como o direito ele é amplo e o direito ele avança. Se esse marco da internet ele viesse há anos atrás, né, haveria ainda o crime de adultério. O crime antigamente, adultério era crime e que parou de ser crime porque veio uma lei nova e aboliu esse crime. Imagine que interessante você sendo processado por adultério e o juiz requisitando suas conversas de WhatsApp para justificar aí a sua punição. Olha que perigo! Pessoal, ainda bem que acabou esse adultério, né? Próximo aqui é o inciso 2, né, que traz o seguinte direito: a não suspensão da conexão de internet, salvo por débito diretamente decorrente da sua utilização. Ou seja, o cidadão brasileiro ele não pode sofrer cortes de internet, a não ser, né, se porventura ele deixar de pagar a conta. Tudo bem? Isso é interessante. Por quê? Porque porventura, de vez em quando, nós sofremos corte de internet e nós nem sabemos por quê. E aí? Agora é proibido esse corte, a não ser que você não pague sua conta. Tudo bem? O próximo direito, agora do inciso 3, a manutenção da qualidade contratada da conexão à internet, observado o disposto no artigo 9º. Nós vamos falar do artigo 9º, mas olha que interessante isso aqui. Então, se você contratou ali 1 mega por segundo de conexão, 10 mega, 15 GB, seja lá a velocidade da sua internet, a operadora ou o provedor ele deve lhe entregar esse valor. Né? Não raras as situações em que você acessa a internet, aí você vai naquele site de medição de velocidade da internet e nunca a velocidade bate com a realidade. Tudo bem? Ou com aquela realidade contratada. Então é interessantíssimo isso aqui no inciso 3. E o 5, né? O direito aí do cidadão usuário de internet ao não fornecimento a terceiros de seus registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento ou nas hipóteses previstas em lei. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu acesso à internet, por exemplo, a redes sociais, a determinados sites, não pode ser disponibilizado para ninguém, a não ser que você tenha consentimento. Por exemplo, eu fiz uma conta em determinada rede social e ela disponibiliza os meus acessos a determinadas comunidades, porventura vende isso, né, a algumas empresas para que elas me enviem mensagens. Isso será proibido, né, a não ser que tenha seu consentimento a partir de então. Tudo bem? Agora vem a polêmica do artigo 9º. Olha o que diz o artigo 9º. Ele fala do tráfico dos dados. Ele diz o seguinte lá: o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo, sendo vedada qualquer discriminação ou degradação do tráfego que não decorra de requisitos técnicos necessários à prestação adequada dos serviços, conforme a regulamentação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém pode discriminar o pacote de dados que você vai enviar à internet. Por exemplo, né, alguém contratou uma internet de 10 GB, o outro contratou uma internet de 1 GB. Tudo bem? De velocidade. Os meus pacotes que estão sendo transmitidos, eles devem ser transmitidos a 1 GB. Tudo bem? Por mais que falte largura de banda para quem contratou 10 GB. Então, o que acontece aqui? O provedor de internet ele vai ter que disponibilizar 10 GB para aquela pessoa que contratou 10 GB e 1 GB para mim que contratei, pessoa física que contratei 1 GB. Ele não pode, por exemplo, por uma falha de dados, né, por uma falha nesse tráfego, interromper a minha transmissão para dar benefício ao outro. Tudo bem? Isso está gerando polêmicas, N polêmicas, até o consultor aí,
né, um professor, perdão, de um curso de Direito, né, de uma universidade, o link vai estar aqui embaixo, ele falou que isso é a comunização da internet, né? Transformar a internet no comunismo, né? Sendo que a internet é uma ferramenta do capitalismo. Pessoal, eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma discussão eterna isso aí, mas o link vai constar aqui no nosso YouTube, também no nosso Facebook, para você tirar suas conclusões. Tudo bem? O parágrafo único desse mesmo artigo 9, ele diz o seguinte: na provisão de conexão à internet onerosa ou gratuita, é vedado monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes enviados, salvo nas hipóteses admitidas em lei. Olha que interessante. Então, enquanto você está enviando os dados, ninguém pode interceptar seu dado, né, seu pacote de dados, para fiscalizar o que você está enviando. Isso é muito importante para a inviolabilidade aí da intimidade de quem transmite esses dados. Tudo bem? Aí vem uma pergunta. E o pedófilo que está transmitindo vídeos de internet aí? Mas aí é criminal, pessoal. Criminal pode ser interceptado, tudo bem? Como diz ali o artigo, voltando aqui rapidamente, o artigo 7º, inciso 1, ele diz que na seara criminal pode sim ser interceptado esses dados. Tudo bem? Então não fiquem com medo aí dos pedófilos, porque os pedófilos eles poderão ser fiscalizados sim, sempre lembrando por ordem judicial. O artigo 14, ele diz o seguinte, né? Ele vai tratar sobre a responsabilidade civil dos provedores. Olha que interessante, ele diz, ó, o provedor de conexão à internet não será responsabilizado por perdas e danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Ou seja, se você vai publicar numa rede social, ou no Google, ou seja lá onde for, algum conteúdo ofensivo que traga perdas e danos a alguém, que traga um dano moral, um dano material, um lucro cessante a alguma empresa, o provedor que apenas disponibilizou, né, seu post, a sua publicação, ele não vai ser responsabilizado. Tudo bem? Nada mais justo, porque quem tem que ser responsabilizado não é a empresa que disponibiliza o serviço de rede social, mas sim aquela pessoa que é mal intencionada e utiliza esse meio para prejudicar os outros. Tudo bem? Mas tem uma ressalva seguinte no artigo 15. Salvo disposição legal em contrário, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após a ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Ou seja, se vier uma ordem judicial pedindo para ser retirada do site, por exemplo, do Google, seja retirada das pesquisas do Google, determinado post, determinada publicação, e o Google, ou seja lá qual a ferramenta de busca ou rede social não o fizer, então ela pode ser responsabilizada junto com aquela pessoa que fez a ofensa. Tudo bem? Pessoal, esse foi o nosso primeiro Direito Talks, né? Falamos então sobre marco civil da internet. Espero que esse vídeo tenha contribuído aí para o fomento da discussão, para trazer alguns esclarecimentos aí para quem realmente não sabia nada de marco civil. Lembrando, não é para esgotar o tema, é justamente para iniciar uma discussão aqui com os acadêmicos, com os advogados, com os expertos no assunto, ou com qualquer pessoa que queira discutir o marco civil na internet, porque, querendo ou não, vai influenciar diretamente a nossa vida. Se você gostou da iniciativa, dá um curtir aí no Facebook, põe um joinha no YouTube, compartilha e assina o nosso canal. Pessoal, até o próximo Direito Talks.